Bom, bom dia a todas e todos. Eu serei breve para que a gente tenha o máximo de tempo possível para desfrutar do privilégio que é ter conosco hoje o professor Auro Toledo, que além de ser uma figura academicamente de muita qualidade, é também uma pessoa, pessoalmente, com perdão da redundância, muito gentil, muito simpático também, respondeu o nosso convite muito prontamente, e eu tenho certeza que vai ser uma hora e meia aí de muito aprendizado para todos nós. O currículo que a Bruna leu, que é só um resumo, e um resumo muito, muito, muito resumido, porque se fosse para trazer o currículo inteiro não ia sobrar tempo para mais nada. Já dá uma palhinha para vocês, mas eu imagino que para todo mundo que ultimamente tem acompanhado os eventos envolvendo o Afeganistão, em um momento ou outro vocês toparam com o nome do professor Auro Toledo, porque ele se afirmou nessas últimas semanas como uma das vozes mais autorizadas e qualificadas no debate que a gente tem travado aqui no Brasil sobre o Afeganistão, e aquela coisa, né? Acho que, de maneira geral, muitas vezes o espaço público, a mídia, terminam ocupados por pessoas que são muito bons de câmera, mas não necessariamente têm muito a contribuir. Então, acho que é de se festejar ainda mais que o professor Áureo tenha ocupado esse espaço e, principalmente, que ele esteja conosco hoje, nos brindando com a oportunidade de conhecer mais sobre uma região tão complexa, tão difícil, e, ao mesmo tempo, tão relevante para o entendimento das relações internacionais em qualquer tempo, né, nos últimos 50, 60 anos. Então, Áureo, muitíssimo obrigado por aceitar o convite, pela gentileza, e é com você. Bom dia a todas, todos e todes. Para mim é um prazer estar aqui na UNAERP, ainda que virtualmente aqui com vocês. Queria muito agradecer à organização pelo convite, pelo gentil convite, em particular ao Matheus, que entrou em contato. Para mim é uma oportunidade muito bacana de estar numa instituição que é próxima aqui da UFO. A gente tem egressos aí da UNAERP conosco, agora no programa de pós-graduação aqui em Relações Internacionais. Então, eu queria saudar vocês e agradecer muito pelo gentil convite, pelas gentis palavras. Espero aí não decepcionar ninguém aí com a palestra. Bom, eu preparei aqui uma fala, gente, de tentar ficar até uns 40, 45 minutos. Se você ultrapassar isso, vocês me perdoem. Para discutir o tema. Eu trouxe alguns slides para orientar aqui a minha fala. E aí, vocês devem estar vendo agora. Aí vocês devem estar vendo. Se caso aconteça alguma coisa e eu caia, enfim, vocês me dão um grito aí, enfim, se travar, tá? E aí eu tento resolver, porque devo perder vocês de vista agora, porque eu vou colocar em tela cheia. Bom, a minha apresentação hoje, eu vou tentar falar um pouco, entender a atual crise no Afeganistão, mas para entendê-la, eu vou tentar voltar um pouco na história do Afeganistão, particularmente ali ao final da Guerra Fria, e depois ao longo dos últimos 20 anos, aí, particularmente nesse período aí que ficou conhecido como Guerra ao Terror. Como é que eu queria introduzir essa discussão para vocês? Vocês estão vendo, logo no dia 15 de agosto, quando o Talibã toma o poder no Afeganistão, o que a gente, enfim, quando a gente olha aquela situação, para muitas pessoas aqui, nossa, como foi possível que isso tivesse acontecido? Muitas pessoas, eu sempre faço a brincadeira, se uma pessoa, a brincadeira daqueles filmes distópicos, né? Vocês imaginem uma pessoa que entra num coma lá profundo, lá em 2001,
e acorda só em 2021, se essa pessoa que entrou em coma em 2001 e acorda em 2021, olha para o Afeganistão, ela vai pensar, não, mas nada mudou lá então, né? Então, as coisas continuam do mesmo jeito. 2001 o Talibã estava no poder, 2001 ele também está no... 2021 ele também está no poder, né? Enfim. Então, o que essa pessoa perdeu? Como é que a gente pode entender essa situação toda no Afeganistão, né? Por que foi possível, portanto, um grupo que governou entre 96 e 2001 voltasse ao poder em 2021? Quando a gente pega a avaliação dos Estados Unidos sobre a situação no Afeganistão, eu trouxe aqui como exemplo o discurso que o presidente Biden fez logo após, né, a tomada o início da retirada das tropas dos Estados Unidos e a tomada do poder pelo Talibã. Nesse discurso, eu peguei 2 trechos aqui que, a meu juízo, são sintomáticos da situação. Ele vai apontar quem é o responsável pela situação. E aí, nisso, ele chama... Esses 2 trechos chamam muita atenção. Nesse primeiro trecho, vejam, olha... Conversei com Ashraf Ghani. Ashraf Ghani, para quem eventualmente não se lembra, era o presidente do Afeganistão antes do Talibã tomar o poder. Ele diz o seguinte: conversei com Ashraf Ghani. Tivemos conversas francas. Avisei que o Afeganistão deveria estar pronto para lutar uma guerra civil, combater a corrupção e fazer negociações internas. Eles falharam em cumprir tudo isso. Então, aqui já no primeiro ponto desse discurso, desse trecho, a gente vê que a responsabilidade é imputada ao fracasso de elites políticas, elites econômicas e elites militares afegãs. Eles são os responsáveis pelo Talibã ter voltado. E aí, no segundo trecho, ele diz o seguinte, ele vai reafirmar toda essa questão. Ele vai dizer, olha, os líderes desistiram e fugiram do país, as forças militares colapsaram, alguns tentaram lutar. Se o Afeganistão não consegue oferecer uma resistência ao Talibã, os militares americanos não conseguiriam fazer ali qualquer diferença. Então vejam que na avaliação do Biden, o problema estava no Afeganistão. Era a elite do país que não conseguiu resistir. Quando a gente começa a olhar a reação inicial, pelo menos de uma parte da mídia, a gente vai ver que é uma reação crítica, mas ainda assim ela tem um foco semelhante ao que o Biden aponta. Então aqui eu peguei essa edição da Economist, que saiu na semana do dia 21 a 27 de agosto, logo, portanto, depois da tomada do poder pelo Talibã. E aí, essa eu acho que é uma afirmação sintomática da matéria da Economist, em que eles afirmam: a afirmação de que a América está se mostrando uma aliada inconstante por permitir a queda do governo afegão também é um exagero, dada a duração, escala e custo do desdobramento americano. O extinto regime de Cabul não era um aliado como a Alemanha ou o Japão. Era muito mais fraco, mais corrupto e totalmente dependente da América para a sua sobrevivência. Então, a despeito do tom crítico que parte da matéria vai ter, o que está chamando a atenção aqui é o fato, olha, o Afeganistão, com relação a outros parceiros como a Alemanha e Japão, era um parceiro mais fraco, pior, corrupto, enfim, você tem então problemas internos, domésticos do Afeganistão que levaram a essa situação. São diagnósticos para a compreensão da tomada do poder pelo Talibã, a meu juízo, bastante problemáticos. E eu vou tentar tensionar um pouco esses diagnósticos na apresentação que eu vou fazer para vocês hoje. E como é que eu vou tentar tensionar isso? Eu vou seguir esse resuminho aqui, né? São algumas das questões que eu vou tentar trabalhar com vocês hoje. A primeira e mais gritante é quem que é o Talibã, né? Quem são essas pessoas que tomaram o poder? A partir daí, eu vou desdobrar para tentar apontar para vocês como é que esses caras se sustentaram ao longo do tempo. Como é que eles se sustentaram nos anos 90 e como é que eles se sustentaram durante 20 anos na insurgência, no período de insurgência. Depois disso,
eu vou falar um pouco sobre os acordos de Bonn, os acordos que, depois da queda do Talibã em 2001, depois da intervenção dos Estados Unidos, tinham como propósito pavimentar um processo de paz no país, e vou apontar porque eu acho que ali está um problema sério. E aí depois, então, é que eu vou, enfim, encarar aí a questão se a fraqueza e a corrupção são as causas primordiais. Elas, enfim, tiveram algum impacto, mas na forma como o governo dos Estados Unidos e parte da mídia apontou, elas seriam as grandes questões da atual crise no Afeganistão. E aí é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Será? Então, à luz disso, nesse momento que eu vou tensionar essa tese. E aí, depois, por fim, eu vou tentar, vou me arriscar aqui a fazer alguns prognósticos, né? Sempre é complicado fazer prognósticos, mas então eu vou tentar me arriscar aqui para falar o que acho que pode acontecer agora no futuro do Afeganistão. E já adiantando o argumento, não é um futuro que eu acho que será pacífico. Acho que a gente vai ter muitos problemas aí, pelo menos, eu estou vislumbrando, acho que pelo menos 5 crises aí, tá bom? Bom, então, isso seria a minha introdução, e aí eu passo, então, já a primeira parte do meu argumento, né? Quem é o Talibã? Quem são essas pessoas? Bom, para quem eventualmente não saiba, Talibã é o plural de talib, e talib significa estudante. Então, o Talibã são estudantes. De onde surgiram esses estudantes? Como é que eles chegaram ao poder no Afeganistão? Como é que eles se sustentaram nesse período? Como é que foi a vida deles na insurgência e como é que eles conseguiram retornar? Bom, para entender essa situação toda, eu acho que é importante a gente voltar a pelo menos o Natal de 1989. Por que o Natal de 1989? Porque é o momento em que a União Soviética retira suas tropas do Afeganistão. A União Soviética, para quem não sabe, ela ocupou o Afeganistão durante 10 anos. Em 1978, houve uma revolução comunista no país, a Revolução Saur. Essa revolução, ela derrubou o governo do Daoud Khan. Esse governo foi derrubado pelos comunistas. Era um governo que, quando chegou ao poder em 73, ele chegou com o apoio dos comunistas, só que aí, a partir das idiosincrasias do período, um período em que a Guerra Fria, os Estados Unidos estavam avançando na região, particularmente ainda via Irã, era o momento em que pré-revolução iraniana de 79, então era o Irã do Shah Reza Pahlavi. O que a gente via era um alinhamento dos Estados Unidos com o Irã, e aí tentativas dos Estados Unidos via Irã de influenciar a situação no Afeganistão. Isso faz com que o governo Daoud Khan vá para a direita e abandone os comunistas. Isso começa a causar um tumulto dentro do país. Em 78, os comunistas dão um golpe, derrubam o presidente, o Daoud Khan, e aí eles começam uma série de reformas no país, reformas na educação, nas leis de matrimônio, na religião, enfim, que vão encontrar resistência na população afegã, e uma parte significativa dessa resistência também foi financiada, foi apoiada pelos Estados Unidos, porque eram reformas de cunho comunista, e era uma tentativa de trazer o Afeganistão para a esfera soviética, manter o Afeganistão na esfera soviética. Essas reformas causaram essa resistência. Quando a situação começou a ficar cada vez pior, mais perigosa, ou com o regime afegão tendendo a perder o controle do país, é quando os soviéticos invadem em 79 o país, e aí eles ocupam o país durante 10 anos. Nesse período de 10 anos, nós vimos emergir no Afeganistão ao menos 7
grupos de resistência, os mujahideen, né, os chamados combatentes da liberdade, milícias armadas, que talvez a única coisa que essas milícias tinham em comum era a oposição com relação aos soviéticos, porque em termos de sustentação social, essas milícias elas tinham bases sociais diferentes. Os grupos étnico-linguísticos que apoiavam esses grupos eram diferentes entre si, isso é um ponto importante. O Afeganistão, depois eu vou mostrar um mapa para vocês, ele tem diversos grupos étnico-linguísticos que compõem o país. Além disso, esses grupos, essas milícias, eles tinham fontes de financiamento distintos, alguns eram financiados pelo Paquistão, outros pela Arábia Saudita, Irã. Os Estados Unidos apoiou vários desses grupos também. Então, você tinha uma situação em que você tinha um governo afegão, um país ocupado pelos soviéticos, havia um presidente afegão, mas um país ocupado pelos soviéticos, e essas milícias enfrentando todo esse momento de ocupação. Isso a gente sempre brinca, né? Tem aquele documentário famoso dos anos 90, né? Se não estou enganado, o Rambo 3, né? O filme do Rambo, que é o Rambo lutando ao lado dos mujahideen, né? O que acontece, então? Em 88, em maio de 88, se inicia o processo de retirada das tropas soviéticas, que vai desaguar aí no Natal de 89. Mas os soviéticos chegam à conclusão de que não dava mais para ficar, estava desgastando muito, os gastos da ocupação eram muito altos, e eles resolvem, então, sair do Afeganistão. Quando eles saem do Afeganistão, eles vão deixar um governo fraco, comandado, então, pelo presidente Mohammad Najibullah. O Najibullah estava desde 87 no poder. Se vocês digitarem Mohammad Najibullah no Google, provavelmente vocês vão encontrar uma foto do Najibullah enforcado num tanque de guerra no Afeganistão. E esse período em que o Najibullah morre, isso, particularmente aí a data 1992, o marco, que vai até 96, que é o período da Guerra Civil Afegã. Nesse momento, depois da saída dos soviéticos do Afeganistão, essas milícias vão começar a lutar entre si para ver qual delas vai conseguir tomar Cabul e, enfim, controlar todo o país. E essas milícias, então, que tinham sido financiadas, treinadas pelos Estados Unidos e por outros países, durante o período da Guerra Civil, elas ainda vão ter financiamento externo. Alguns países, o Paquistão apoiou milícias, muitas, pelo menos 2 foram apoiadas pelo Paquistão. O Irã apoiou outra milícia. A Aliança do Norte, a gente tem evidências de que o Irã apoiou com recursos a Aliança do Norte, que foi um dos principais grupos de resistência ao Talibã. Então, nesse período, essas milícias vão disputar entre si. Esse período é central na história do Talibã, porque é um período em que o país fica destroçado. Para quem viu aquela série que está disponível na Netflix agora, Ponto de Virada, narra bem, assim, mostra um pouco como é que era o Afeganistão durante o período da Guerra Civil, né? Tem imagens, tem depoimentos, inclusive um dos milicianos, um dos principais que recebeu financiamento paquistanês, o Gulbuddin Hekmatyar, ele é entrevistado para essa minissérie documental, né, da Netflix. Mas dá uma noção, assim, de como é que o país estava destroçado. E aí, é nessa conjuntura que vai surgir o Talibã. Essa figura que vocês estão vendo é o Mullah. Mullah é a palavra para, se não me engano, ela é árabe para designar líder religioso. O Mullah Mohammed Omar, que é o fundador do Talibã, vocês estão vendo, essa foto, ele perdeu uma vista, ele lutou na ocupação soviética, ao que tudo indica, ele perdeu a vista combatendo os soviéticos. O Mullah Omar, depois que ele combateu os soviéticos, ele voltou para a região de Kandahar, mais ao sul do Afeganistão, próximo ali à fronteira com o Paquistão,
para ensinar. Ele fundou uma madraça é uma escola religiosa, e começou a ensinar o Corão, a religião muçulmana ali naquela região. Uma visão que eu sempre faço questão de dizer que é uma visão deturpada do que é o Islã, do que prega o Islã, uma visão fundamentalista, que vai redundar depois no que foi o primeiro emirado do Talibã, né, durante 96, 2001. Mas o Talibã vai surgir nessa guerra civil mais ou menos em 1994. Uma das lendárias histórias sobre a origem do Talibã é o momento em que um grupo são 3 garotas, são sequestradas por um grupo miliciano. Essas garotas começam a ser abusadas sexualmente pelos milicianos, e aí a população fica revoltada com aquilo, recorre à madraça do Mullah Omar e fala: olha, vocês não poderiam fazer alguma coisa, ajudar a gente? Aí o Mullah Omar recruta lá 30 estudantes, pega 16 rifles e vai atrás dessa milícia, consegue resgatar as garotas, e aí começa aquilo, vejam, um cenário de caos social, em que estava todo mundo ali se matando. O Talibã começa a ganhar apoio, porque ele tinha uma plataforma política de reislamização do Afeganistão. A ideia do Talibã era: olha, o Afeganistão se perdeu porque a gente esqueceu da religião. A gente tem que voltar aos fundamentos da religião para recuperar esse país. Então, isso começa a atrair uma parcela significativa da população, particularmente os Pashtun, que é quantitativamente a maior etnia do Afeganistão. E aí, além desse apoio social, o outro fator de suma importância para a ascensão do Talibã foi financiamento. O Paquistão estava financiando outros grupos na região, mas nenhum desses grupos estava conseguindo tomar Cabul e estabilizar o país. E a estabilidade do Afeganistão é importante para o Paquistão. Se vocês olharem no mapa, depois eu tenho um para mostrar para vocês, a fronteira do Paquistão com o Afeganistão ela é enorme. E o fluxo de bens, de pessoas, o tráfego de caminhões, enfim, é muito importante para o Paquistão. Então, a estabilidade do Afeganistão era algo que o Paquistão ambicionava muito. E aí eles, vendo a inteligência paquistanesa, vendo o Talibã surgir, eles resolvem apostar no grupo e financiar. E aí, com o financiamento externo, um grupo de estudantes religiosos passa a conseguir rivalizar com as outras milícias. O resultado disso é que entre 96 e 2001, eles vão governar. Eles tomam Cabul em 96 e só saem em 2001, depois dos atentados terroristas de 11 de setembro e depois da invasão dos Estados Unidos. Como é que esse grupo vai se sustentar? Isso aqui é importante pensar, porque há um traço da história afegã que é muito recorrente, se reflete nas tentativas de centralização do poder no Afeganistão, que é a dependência de ajuda externa. Esse é um traço central na história do Afeganistão. A fronteira do que é o Afeganistão hoje, ela é resultado de uma barganha entre o Império Russo, que estava ao norte, isso no século XIX, e o Império Britânico, que estava ao sul, ali, particularmente onde é o Paquistão e a Índia hoje. O Afeganistão foi um estado tampão entre dois impérios, não compensava para o Império Britânico ao sul tomar o território afegão, porque isso poderia levar a uma guerra com os russos e vice-versa. Para os russos também não era interessante você tomar o território afegão, porque isso poderia desencadear um conflito com os britânicos. Houve guerras, particularmente 3 guerras anglo-afegãs. A terceira é uma guerra de menos de um mês, mas ainda assim, na historiografia, ela é contada como uma guerra anglo-afegã. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é diferente, por exemplo, da trajetória europeia de formação dos Estados nacionais, em que as elites políticas e econômicas, por exemplo, para fazer guerras com outros países, elas tiveram que negociar com sua população recursos humanos e econômicos para fazer a guerra, e nesse processo de extração de recursos,
é que surgem as bases para a formação dos Estados nacionais. No caso do Afeganistão, as elites políticas negociaram mais com elites externas do que com a população local. Então, era muito mais fácil você negociar com os impérios ali no entorno do que você tentar extrair recursos da população. Então, foi um momento... Isso é uma passagem na história do Afeganistão que é muito marcante, porque isso vai criar uma tendência de interferência externa muito grande no país. A região do Afeganistão, ela é uma região, em boa medida, que historicamente diversos impérios passaram por lá. Se a gente quiser voltar no século XI, XII, enfim, você teve os mongóis, depois teve o Império Persa, depois teve o Império Mughal, não o mongol, o Mughal, que era na Índia, também passaram pela região. Então, é uma região de disputas geopolíticas ali muito grande. E isso teve implicações para a formação do que a gente conhece como o Afeganistão hoje. No caso do Talibã, quando o Talibã chega ao poder na década de 90, em 96, ele tem que lidar com essa situação. Como é que eu vou me sustentar? Então, a gente tem que lembrar duas coisas aqui. Primeiro, que os anos 90, o sistema internacional era muito diferente do que é o sistema internacional agora dos anos 2020. No meio da década de 90, a Rússia estava no processo de transição ainda pós-União Soviética, a China não era esse colosso que é hoje, então a grande referência internacional ainda eram os Estados Unidos e todo aquele momento liberal, o auge daquele liberalismo em que tudo parecia, era o fim da história, como diria o Fukuyama. E aí, nesse momento, com quem o Afeganistão poderia negociar internacionalmente para conseguir recursos? Com os Estados Unidos, com a ONU, com esses países. E esse reconhecimento internacional é importante não apenas em termos formais, mas você tendo o seu governo reconhecido, o que vai acontecer? Você tem mais capacidade para atrair investimento. Durante a década de 90, o Talibã tentou barganhar com os Estados Unidos. Falou, olha, se vocês me reconhecerem internacionalmente, eu acabo com a plantação de papoula. Essa primeira foto aí em cima é um campo de papoula. Papoula dá origem ao ópio e à heroína. Essa barganha com os Estados Unidos não deu certo. E aí, como é que o Talibã se sustentou durante os anos 90? Em termos lícitos, vamos colocar assim, as principais fontes de renda do Talibã durante os anos 90 foram tributação da população, o Talibã conseguiu extrair recursos da população, tarifas alfandegárias, foi também uma fonte de financiamento para o Talibã importante. O Talibã tinha propriedades, então, que ele podia extrair recursos também, e, em termos ilícitos agora, o Talibã também cumpriu, eu sempre chamo a atenção disso, ele cumpre um papel na economia da droga, porque o Talibã não é o único responsável pelo tráfico internacional, particularmente de ópio e heroína no mundo. A droga produzida no Afeganistão, ela alcança, eu posso estar equivocado aqui, mas salvo engano, ela chega... o mercado europeu ele é abastecido pela droga produzida no Afeganistão. Acho que só a América Latina que o ópio e a heroína produzidos pelo Afeganistão não chegam. Né? Mas no resto você tem na Ásia, enfim, a produção que sai do Afeganistão ela é muito grande. O Talibã cumpriu um papel nesse momento dentro dessa economia, que envolve diversos atores, não só atores não estatais, inclusive atores estatais. Quando o Talibã sai do poder, em 2001, e entre 2021, nesses 20 anos em que ele esteve na insurgência, numa condição de insurgência, como é que ele se sustentou? Aí a gente vê... Esses números que eu trouxe para vocês aqui nesse slide são de março de 2020. Em março de 2020, o orçamento total do Talibã girava em torno de 1,6 bilhão de dólares. Então, aí vocês têm desse valor a parcela da mineração. A mineração sempre em baixa escala no Afeganistão, né? Não é algo de grande escala. Isso agora é o que atrai muito os chineses para o Afeganistão. A economia da droga,
doações internacionais de países são recursos importantes, exportações, tributação e dinheiro que vem das propriedades, né, que o Talibã tem. Só para vocês terem uma magnitude desse orçamento, o orçamento do governo afegão no mesmo período era de 5,5 bilhões de dólares. Então vejam que para um grupo insurgente era recurso considerável para pagar arma, para pagar salário, para pagar, enfim, para sustentar esse esforço de guerra que o Talibã tinha. E o ponto que eu gostaria de também chamar a atenção era, vejam, se tinha tudo isso, eu sempre faço essa brincadeira, eu aqui de Uberlândia, com a ajuda de jornalistas internacionais, enfim, que vocês acompanham também na mídia, a gente consegue mais ou menos mapear o que seria as fontes de recursos do Talibã. É impossível que a CIA, por exemplo, que outras agências de inteligência não soubessem dessas fontes, né, e não tivessem sufocados financeiramente o Talibã. Então, é para a gente saber que existe uma economia política internacional que envolve o Talibã, que, enfim, permitiu que esse grupo se sustentasse durante esses 20 anos em que teve na insurgência. Então, esse é um ponto que eu gosto de salientar. Aqui vocês vão ver um primeiro mapa, os grupos étnico-linguísticos no Afeganistão. Então, a etnia, em termos quantitativos, majoritária são os Pashtun. Depois você tem os Tajik, você tem os Hazara, os Uzbek e aí outros. E aí aqui no canto superior aí direito, vocês vão ter aqui a lista das etnias e a localização delas dentro do território afegão. E olha o tamanho aqui, vocês estão vendo, da fronteira do Afeganistão com o Paquistão. Então, Paquistão, Irã, Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão e China são os países que fazem fronteira com o Afeganistão. Em termos de línguas, a principal língua falada, você tem o Pashtun e o Urdu falados no Afeganistão também. Aqui são 3 mapas que mostram a expansão do Talibã. Aqui, nesse primeiro mapa, uma fotografia aí durante os anos 2000. Como é que era o controle que o Talibã exercia no Afeganistão durante os anos 2000. Então, vocês vão ver que isso aqui dá quase 85%, 90% do território afegão controlado pelo Talibã. A única exceção era essa fronteira mais a norte, nordeste aqui, que foi controlada pela Aliança do Norte, um grupo comandado pelo Ahmad Shah Massoud, que foi morto em 10 de setembro de 2001. O Ahmad Shah Massoud, ele era a principal resistência, e a Aliança do Norte, a principal resistência ao Talibã, eles foram mortos num atentado organizado pela Al-Qaeda. Então, isso fica claro, já mostra também, comprova a relação que o Talibã teve com a Al-Qaeda. A Al-Qaeda eles simularam que 2 repórteres iam entrevistar o Massoud e aí explodiram uma bomba e mataram ele. Isso levou à morte da principal liderança da Aliança do Norte. Isso aqui é um mapa em 2012. 2012 foi um ano em que o Talibã estava bem fragilizado. Então, você vê que no mais azul, assim, que você tinha pouco ou nenhum controle. A região que o Talibã é sempre mais forte é nessa fronteira sudeste-sul. Aqui que é a fronteira com o Paquistão. Essa região entre Paquistão e Afeganistão, muitos chamam ela de Pashtunistão, porque é onde está uma parte significativa dos Pashtun, e é uma fronteira extremamente porosa. Esse período também é de se destacar a influência, né? Depois, quando o governo Obama assume nos Estados Unidos, ele resolve redirecionar as atenções para o Afeganistão, e aí eles enviam, durante o primeiro momento, eles enviam soldados, depois se intensifica muito os ataques com mísseis teleguiados e drones, então isso é algo que vai fragilizar muito o Talibã. Então aqui vocês veem em 2012 que cai esse controle. Só que olha em 2021, esse é um gráfico, um mapa que já está desatualizado, porque ele é de agosto de 2018,
E aqui ainda aparecia a resistência no Vale do Panjshir, que até agosto, setembro, era comandado essa resistência pelo o segundo vice-presidente, o Saleh, e o Ahmad Massoud, que é o filho do Ahmad Shah Massoud, da Aliança do Norte. Mas ao que tudo indica, essas são regiões que o Talibã parece que já varreu, já pegou para si. Então isso mostra uma situação em que, se em 2000 ele controlava 85%, 90%, agora essa proporção aumentou e muito. Esse aqui é uma linha do tempo que eu queria mostrar para vocês como é que ela nos ajuda a entender a resiliência do Talibã. Vejam, 2000, né, é o ponto de partida, 2001 o Talibã cai, mas vejam, em 2004 o Paquistão já volta a apoiar o Talibã. Entre 2002 e 2003, gente, o Talibã estava destroçado. Foram 18 mil mísseis enviados no Afeganistão, disparados contra o Afeganistão. Aquilo acabou, enfim, destroçou. O grupo ficou mal das pernas. O Paquistão, em 2004, ele dá uma baita de uma sobrevida, ele volta a injetar recursos no Talibã. E não é qualquer recurso. A primeira injeção de recursos que está documentada são 20 milhões de dólares. Então, a gente vê que esse apoio inicial paquistanês foi muito importante para a sustentação do Talibã. Em 2005, isso aqui é algo que chama muito atenção, porque o Irã, em 1999, o Irã quase entrou em guerra com o Afeganistão contra o governo talibã. Houve um incidente entre Irã e Afeganistão em que diplomatas iranianos foram mortos e os países quase colidiram, quase foram para as vias de fato. Mas olha, em 2005, uma baita uma mudança de 180 graus, o Irã passa a apoiar o Talibã. Por quê? Aí tem que olhar um pouco o entorno. Os Estados Unidos estão no Afeganistão. Os Estados Unidos já estavam, durante muito tempo, tinham bases na Arábia Saudita. Os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003. Então a gente vê um Irã cercado. E aí o Irã, aquela máxima, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aí resolve, então, passar a apoiar o Talibã. 2011, na década seguinte, a gente vê o Catar já permitindo que o Talibã estabelecesse um escritório político em Doha. E olhem, em 2014, a Rússia começa a cultivar relações com o Talibã. Esse início de relações aqui começa muito por conta da ascensão do Estado Islâmico. O Estado Islâmico talvez seja o grupo que mais odiado aí pelos russos, chineses, americanos, afegãos, enfim, talvez seja o ponto em comum entre esses atores. E aí, com a emergência do Estado Islâmico, e particularmente, depois, se vocês quiserem, eu posso comentar sobre o Estado Islâmico K, na região, o Khorasan, é uma região entre Irã, Paquistão e Afeganistão. Com a emergência do Estado Islâmico, os russos ficaram muito preocupados com a possibilidade de radicalização na fronteira ao norte do Afeganistão, ali das ex-repúblicas soviéticas, a radicalização da Chechênia, e aí eles resolvem cultivar relações com o Talibã para o Talibã ser um contraponto contra o Estado Islâmico. A China, em 2016, recebe uma delegação do Talibã, os chineses já tinham projetos no Afeganistão com os americanos, tinham dois, salvo engano, era um óleo relativo a um oleoduto, o outro era de mineração, mas projetos que tiveram que ficar parados por questão da estabilidade do país. E aí os chineses reconhecem o Talibã enquanto um importante ator, talvez o principal ali no Afeganistão, para tentar estabilizar o país. Então, por conta disso, eles resolvem começar também a iniciar relações com o Afeganistão. E aí depois a gente vê em 2021 que a Índia, o Uzbequistão, Turquia, outros países começam também já a iniciar as relações. Então a gente vê que esse apoio internacional ao Talibã, sem ele, o grupo talvez tivesse morrido lá em 2003, 2004. Aí eu vou passar agora, já na minha reta final aqui, sobre os acordos de Bonn, né, o processo de paz no Afeganistão.
eu sempre venho falando isso toda vez que me perguntam sobre a situação do Afeganistão. Um acordo de paz é o quê, pessoal? Ele é uma tentativa de futuro, de construção de um futuro comum. É chegar para a população e falar: olha, nós não podemos nos matar. A gente vai ter que achar uma forma de conviver. E um acordo de paz, portanto, é apresentar esse horizonte de vida comum para as pessoas. O problema dos acordos de bom, os pecados cometidos, tem a ver aí com quem pôde participar da construção desse futuro, vamos colocar assim. Por quê? Porque houve 2 pecados aqui que eu considero pecados que feriram de morte os acordos de bom. O primeiro foi a exclusão de atores domésticos importantes. O Talibã, ele cometeu crimes, ele precisa ser julgado, só que o Talibã durante muito tempo foi um ator importante, tinha base social. Nos acordos de bom, o Talibã foi excluído das negociações. Com a exclusão do Talibã, uma parcela significativa da população não se sentiu acolhida pelos acordos de bom, particularmente os Pashtun. Viram, para uma parcela significativa dos Pashtun, esse era um acordo que os excluía do poder. Para pensar o futuro. É só vocês imaginarem, por exemplo, uma situação semelhante hoje é o que está acontecendo na Colômbia, em que você tem um acordo de paz entre o governo e as Farc, e aí as Farc foram trazidas para a mesa de negociação. O Talibã não foi trazido. Outra exclusão importante foi de atores regionais. Os Estados Unidos, pessoal, em 15 de agosto, falaram: vamos embora? Vamos pegar as trouxas e começaram a sair fora do Afeganistão. Eles podem fazer isso porque eles não estão lá agora. O Irã, o Paquistão, a China, o Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, enfim, esses são países que não podem falar tchau, Afeganistão, a gente vai embora, porque é geografia, eles estão lá, eles vão ficar lá. E para um país extremamente sensível às influências internacionais, como é o Afeganistão, é importante a presença de atores regionais em qualquer discussão sobre a estabilidade da região. E nesse momento, particularmente Paquistão e Irã estavam excluídos dessas negociações. Além desses 2 pecados, quando a gente olha para a estrutura do Estado que foi construída no Afeganistão, aí 2 pontos eu chamo a atenção. Primeiro, o tipo de Estado que foi construído e o sistema político eleitoral. No tipo de Estado, olhem, eles optaram por um Estado centralizado e unitário. A ideia era não dar autonomia para as províncias e centralizar tudo em Cabul. A ideia era para evitar fragmentação étnica, enfim. Só que para esse tipo de empreitada dar certo, você tem que ter muito dinheiro. E olhem aí, a Constituição, ela criou esse Estado unitário, só que olhem, isso aqui é o orçamento do Afeganistão de forma esquemática. Você tem esse orçamento nacional que ele é dividido em 2 dimensões. O orçamento central, subdividido no orçamento operacional e o orçamento de desenvolvimento, que pagam as despesas ordinárias do país, e o orçamento externo, que é o orçamento que recebe doações internacionais. A grande questão qual é aqui? O Afeganistão, só com um orçamento central, ele não consegue pagar suas contas. Ele sempre precisou de ajuda externa para pagar tudo que era necessário. Só que esse tipo de instituição orçamentária, as doações chegavam e os doadores internacionais é quem diziam quem devia receber o recurso ou não. Então, o governo central tinha pouco poder discricionário para dizer: olha, esse dinheiro vai para cá, esse dinheiro vai para lá. Como é que você quer construir um Estado, fazer política pública com parte do orçamento vindo de doação que não é tão previsível? Um mês pode chegar, outro mês pode atrasar, enfim. E em que as prioridades são ditadas de fora e não de dentro. E boa parte do orçamento externo era um dinheiro que saía do norte e provavelmente uma parte significativa desse orçamento ficava no norte, porque eram os contractors, as empresas, era dinheiro dos Estados Unidos que ia para a empresa dos Estados Unidos.
e uma parte ficava nas empresas, uma outra parte chegava no Afeganistão. E a lógica dos doadores é uma lógica de, digamos, eu quero doar, mas eu quero, digamos, ter eu quero ver o dinheiro sendo executado, trazendo resultado. Então, muitos desses doadores fizeram coisas importantes, pagaram o salário de professor, por exemplo. Só que esse dinheiro era preciso também para, por exemplo, pagar projeto de saneamento básico. E isso é um negócio demorado. Então, muitos preferiram pagar esses professores, pagar o exército e não pagar outros projetos de infraestrutura cujo retorno era mais demorado. Então, isso eu estou mostrando isso para dizer o quê? Quando a gente pensa a fraqueza e a corrupção como causas, quando do fracasso no Afeganistão, quando o Biden diz, olha, a gente enfiou trilhões no Afeganistão, uma coisa é enfiar trilhões, mas a gente tem que se perguntar como é que esse dinheiro foi gasto, no bolso de quem ele foi parar. E isso ninguém diz. Quando a gente olha para essa situação, aí a gente começa a entender. E aí isso aqui ele está desatualizado, mas é de um artigo que eu publiquei sobre o tema. É só para ver a diferença entre o orçamento de desenvolvimento e o orçamento operacional no Afeganistão. Aqui é um gráfico sobre a ajuda externa, então ainda tem a diferença entre o que é prometido e o que é de fato executado em termos de ajuda externa. Então, aqui os Estados Unidos tinham uma diferença entre prometido e executado, a Alemanha também, Suécia também, o Japão, Canadá e Dinamarca, no ano de 2015, eles prometeram e cumpriram. Mas é só para mostrar como é que isso é um problema sério no caso do Afeganistão. Isso se ilustra muito na questão da segurança. Falo sempre da questão da segurança, porque a grande questão é como é que o exército do Afeganistão não lutou contra o Talibã. Então a gente tem que entender aí como é que o dinheiro foi gasto, qual foi a estratégia para a criação desse exército. Não adianta falar, enfiamos trilhões lá. Como é que isso foi feito? Então vejam, entre 79 e 89 você teve aqueles grupos, né, de senhores da guerra contra os soviéticos. Vejam, entre 86 e 1990, o Afeganistão foi o quinto maior importador de armas no mundo. Eu sempre trago isso porque muita gente, quando vai fazer análise, né, sobre essas situações dos países da África, Ásia, América Latina, é uma visão eurocêntrica, né? Tipo, parece muitas vezes que dólar e que arma surge de geração espontânea do solo, os caras saem se matando. Essas armas chegaram lá. Os Estados Unidos enfiou aí no Afeganistão, entre 79 e 89, 3 bilhões de dólares. E, ao final dos anos 80, a economia da droga serviu de fonte de financiamento para diversos desses senhores da guerra. Quando chegam os acordos de Bonn, como é que é pensado as forças de segurança no Afeganistão? Então, vejam, você tinha diversos grupos milicianos com fontes de financiamento próprio. E aí, com os acordos de Bonn, o que acontece? Muitos desses grupos que cometeram crimes, que tinham lideranças próprias, os caras fizeram, olha, vocês vão ser parte das forças de segurança, vocês deram um verniz de legitimidade para esses grupos. A questão qual é? Nesses grupos, ainda que eles agora trabalhassem para o Exército Nacional, para a Polícia Nacional, será que a lealdade deles, a lealdade primária, era para o Estado afegão ou era para o grupo, para o líder miliciano? Esse era um primeiro problema. E aí, quando a gente olha a questão do Exército, tem pelo menos 3 fases. Entre 2002 e 2003, no momento em que está se construindo, está se reconstitucionalizando o país, você tem um processo de cooptação. Esses grupos milicianos são trazidos para dentro do governo. Em 2004 e 2005, quando se vê que isso pode ser problemático, olha, esses caras têm mais lealdade aos chefes, aos senhores da guerra do que ao Estado, a gente tem que começar a lidar com isso. Então, vamos tentar desmobilizar esses caras, vamos tentar desarmar. Se inicia um processo de exclusão, que não vai adiante, porque em 2005 até 2021, o Talibã começa a emergir de novo, e aí o Estado afegão não pode prescindir desses grupos para combater o Afeganistão. Então, quando a gente é perguntado por que o exército não lutou, esse era o exército afegão. Os caras vão defender o Estado
ou vão defender os seus grupos? Então, esse é um outro ponto que eu chamo a questão. E aí, com relação ao sistema político eleitoral, isso que vocês estão vendo é uma cédula de votação no Afeganistão. O Afeganistão ele teve alguns avanços importantes, né, nesses 20 anos. Você teve em 2014 a primeira transição democrática, ainda que as eleições no Afeganistão sejam sempre acusadas de ter muita fraude e corrupção. Mas no Afeganistão, o sistema político eleitoral que estava até então em andamento lá, que funcionava, era o famoso distritão, que houve até uma tentativa de passar aqui no Brasil, que é o voto único não transferível. É um sistema político em que você vota no candidato, você não vota no partido. E eu chamo a atenção disso porque os sistemas políticos eleitorais, eles são uma forma de organizar politicamente grupos. E quando você tem um sistema político que dá prioridade para o candidato e não cria incentivos institucionais para organizar grupos, você tem uma situação em que não há surgimento de grupos políticos, de partidos, que possam rivalizar com outras formas de organização da sociedade afegã. Tribos, grupos étnicos, enfim, não havendo formas alternativas de organização da sociedade, não havendo incentivos para isso, aí você consegue, em alguma medida, não mexer muito nas coisas. E os grupos mais organizados tendem sempre a ter mais vantagem. Então, por isso, o sistema político também não contribuiu. E aí, para encerrar, o futuro. Como é que fica o futuro? Aqui eu vou ser bem breve, porque eu já estourei o tempo aqui que eu tinha me programado. O futuro do governo do Talibã, a meu juízo, ele depende de parcerias internacionais. O Afeganistão, por ser extremamente sensível às interferências externas, ao sistema internacional, como vários outros países, o governo do Talibã vai precisar de recursos para se sustentar. E aí, por conta disso, os russos e os chineses são de suma importância para o Afeganistão. Eles estão apostando nisso. A China tem o projeto famoso Cinturão em Rota, tem pelo menos 2 grandes projetos para o Afeganistão. Um deles é uma estrada que liga Cabul, no Afeganistão, até Peshawar, no Paquistão. E se entrar esse recurso, vai trazer muito dinheiro para o país. De outro lado, a gente tem uma situação em que ainda vemos muitas violações de direitos de mulheres e minorias étnicas e religiosas. As mulheres já não estão podendo estudar. Na Universidade de Cabul, uma notícia que eu vi faz umas 2 semanas, aponta para o fato de que as mulheres já estão excluídas das salas, elas só vão poder voltar a estudar quando as professoras voltarem a dar aula, só que depois da crise, o corpo docente das universidades diminuiu muito, muitos professores fugiram, então as mulheres não tem professoras mulheres para dar aula, e aí isso está prejudicando muito a educação das mulheres. Então, um primeiro cenário que eu vejo para o governo do Talibã é uma situação talvez parecida com o que é da Arábia Saudita hoje. A Arábia Saudita é um país que também tem violação de direitos de mulheres e minorias étnicas e religiosas, só que por ser parceiro estratégico de um país central no sistema internacional, os Estados Unidos, a gente escuta pouco. Talvez isso possa ser um dos futuros para o governo Talibã. E um outro são as crises. Eu acho que pelo menos 5 crises vão passar pelo Afeganistão agora. A primeira crise política, essa transição, como é que vai ser isso? Como é que a gente deixa o Talibã tomou o poder. Só que eles têm um governo que o Talibã compôs agora. Como é que vai funcionar esse governo? Isso está em aberto ainda. Eles disseram que, por enquanto, vão usar a Constituição de 63 para governar, associada à Sharia, mas ainda assim tem essa questão de como é que vai ser esse governo. Então, podemos ter uma crise política, uma crise de segurança, que tem a ver com a possibilidade de mais ataques agora do Estado Islâmico K. Isso é uma questão importante, depois eu posso comentar. Mas ainda nesse momento, o Estado Islâmico K, em comparação com o Talibã, é um grupo fraco. São 8.500 militantes, mais ou menos, do Estado Islâmico K contra 75 mil do Talibã.
Se o Estado Islâmico conseguir ganhar recursos e recrutas, talvez ele se torne uma ameaça no futuro. Mas a gente vai ter também uma crise migratória, muitos afegãos querendo sair, há estimativas de que pelo menos 500 mil afegãos querem sair do país e aí vão passar por países como Irã e Paquistão. Uma crise alimentar, são 14 milhões de afegãos em um estado de insegurança alimentar. O país passou por secas durante os últimos anos que prejudicaram a produção de alimentos, particularmente trigo. E, por fim, não podemos esquecer a crise sanitária. O Afeganistão tem mais de 150 mil casos reportados, mais de 7 mil mortes, mas é um país que testa pouco para a Covid, né? A gente tem a pandemia e essa é a crise sanitária. A situação de segurança impede que a gente tenha dados precisos. Então, eu acho que essas 5 crises ainda vão impactar muito a situação do Afeganistão. Mas é isso. Eu agradeço muito a atenção. Peço aí desculpas por ter estourado o tempo, mas estou à disposição aí para a gente conversar. Muito obrigado.